Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui o professor André Luiz com vocês, trazendo alguns conteúdos na área de filosofia, para que a gente possa aí construir o famoso saber filosófico. Que a aula de hoje ela é fundamental, porque ela vai mostrar para você aqueles elementos que são necessários para você fazer uma boa leitura filosófica, uma leitura reflexiva, crítica, observando os argumentos, os termos importantes que são utilizados pelos autores. E eu convido você primeiro a pegar todo o seu material, que é importante demais. Pega todo o teu material, caneta, lápis, borracha, tudo que você vai precisar para estar bem pertinho, evitando a dispersão, ok? Então eu conto com você, conto também com a sua grande participação dentro do processo, que é arrumando aí a coluna, sentando direitinho, procurando o máximo de conforto possível para não estar incomodado durante a aula, né? Isso tudo vai ajudando você a aprender todo o conteúdo. Então, eu aqui, você aí, nós todos construindo conhecimento através deste novo canal de comunicação, correto? Que é tão importante, é tão democrático, né? E aí você tem várias vantagens, pode voltar, pode enfatizar alguma coisa, pode paralisar no meio do processo. É muito legal, muito constitutivo, muito criativo e traz aí novas nuances dentro, né, deste processo educativo que é tão importante. Nós vamos tratar da leitura filosófica, um tema extremamente pertinente, obviamente, para você que está dando os primeiros passos na filosofia, principalmente. É muito comum na sala de aula os alunos me perguntarem, tanto universidade, cursinho ou ensino médio, professor, até o mesmo fundamental. Como é que eu faço uma boa leitura filosófica? Que não é igual necessariamente a uma leitura feita cotidiana, tá? Eu costumo dizer que algumas pessoas elas colam letras uma com a outra, fazem fonemas e produzem sons e pouco significado tem isso para eles. E dentro da filosofia isso é um crime, é uma morte, na verdade, né? Porque você precisa saber daquelas palavras, com quem elas estão dialogando, com quais conceitos elas estão ali, né, se relacionando e com que elementos elas estão ali necessariamente se colocando para produzirem, tá, elementos para além do que está escrito, ok? É muito importante que você perceba que existem conexões dentro daquilo que está escrito, daquilo que não está escrito, tá? Principalmente dentro deste processo daquilo que não está escrito, que é um grande elemento da própria filosofia, tá? Porque você lê uma realidade, mas também tem de perceber aquilo que vai ser colocado, mas não está explícito dentro do processo. Aí você vai dizer assim, mas professor, como é que eu vou fazer isso? Aí nós temos alguns passos, né? Existem muitas literaturas sobre este tema. Mais uma vez, eu vou chamar a atenção de vocês para isso. Nós temos muita literatura, gente, sobre... Então, você pode encontrar outros elementos, tá, que são muito bem-vindos, diga de passagem. A intenção aqui do professor André não é fechar o conteúdo e dizer que é só desse jeito. Assim não seria filosofia. Seria dogmatismo. Aí estaria numa outra ordem até, já, que eu não vou nem citar porque não é necessário. Mas eu trouxe para vocês aqui o que algumas literaturas consideram como elementos fundamentais, tá? Mas como eu falei a vocês, tá, antes de mais nada, muitos livros trazem outros, tá? Retiram alguns desses aqui, tá? Ou dão outras sugestões, numa boa, contanto que você faça de forma intencional, de forma metodológica, de forma rigorosa, observando aquele conjunto de elementos que são necessários. Está bem legal, porque nós estamos cumprindo as características da filosofia, ok? Então, veja só. Dentro de uma leitura filosófica, a identificação do tema, tá? Então, quando você observa tema, por exemplo, tá, eu terei aqui, obviamente, aquele elemento, aquela estrutura, aquele conceito, tá, que será objetivamente tratado no texto, tá? Aquele fundamento, tá? Aquele
elemento fundamental, certo? Do qual o texto ele vai se debruçar, ele vai investigar, tá? Que é o objeto de investigação do texto, objeto de investigação do texto. Então você vai perceber que todo texto ele vai tratar de uma temática, ele vai investigar, tá? Uma temática, ele vai se debruçar, ele vai descrever uma temática, ok? E aí nós temos vários temas que dentro da filosofia são muito famosos, né? A vida, a felicidade, ok? Não são apenas ética, epistemologia, estética, política, não. Nós temos dentro destas áreas vários, tá, elementos, estruturas e conceitos que se tornam temas, tá? Porque eles estão aqui dentro desta objetificação. Eu preciso analisar este objeto. Tá? Eu preciso depois fazer uma síntese desse objeto. Eu preciso, tá, ver de forma radical, rigorosa, com uma visão de conjunto, mas dentro do meu texto, obviamente, eu sempre tenho um objeto de investigação e eu preciso estar consciente deste objeto, ok? Este objeto, durante a textualidade, durante a escrita, o autor, ele vai abordar este objeto, olha só, eu tenho as abordagens, né? O tema, ele tem as suas abordagens, eu tenho a radicalidade, que é uma característica da filosofia, a rigorosidade dentro da análise, certo? Olha aqui. E eu tenho a famosa visão de conjunto, certo? Então, toda a temática, ela está, olha aqui, ó, dentro desta formatação num texto filosófico, e eu preciso perceber, tá? Eu preciso ter percepção desses elementos dentro de toda a temática desenvolvida no texto, tá bom? Então, o tema é um elemento fundamental, uma estrutura fundamental, um conceito fundamental, que é o objeto de investigação do texto escrito. Eu preciso saber retirar isso aqui, eu preciso saber reconhecer, identificar, pontuar esta temática, certo? Agora, obviamente que essa temática ela vai ser tratada dentro de um processo argumentativo. Então, eu, durante a leitura, tá, preciso perceber a argumentação que está sendo utilizada no trato, certo, deste tema usado, né, como ponto de partida total. Obviamente, a minha argumentação ela vai se utilizar de um método. Eu preciso perceber qual o método, certo? Que vai orientar o raciocínio, tá? O método que orienta meu raciocínio, certo? O método que orienta o meu pensamento, a construção dos meus argumentos. Obviamente você já sabe, tá? Que nós temos aulas na plataforma sobre método, aí tu vai lá, dá uma olhadinha nesta aula lá, e tu vai ver que nós temos o método indutivo, o método dedutivo, como foi arquitetado, como foi a arquitetura, tá, desta argumentação, como eu construí esta argumentação, como eu delineei, descrevi a minha argumentação sobre o objeto de investigação do texto, que é o tema. Tá? De que forma, o que eu utilizei? Aí nós temos as formas de argumentação, que nós também já temos aulas aqui na plataforma sobre esse tema. Será que eu utilizei, por exemplo, a autoridade de alguém, um grande escritor, um grande filósofo, um grande cientista? Será que eu apelei à autoridade, por exemplo, que é uma das estratégias de argumentação? Será que eu usei, por exemplo, gráficos, dados recolhidos? Como foi que eu construí, tá? Será que eu também fui utilizar, por exemplo, elementos ali da própria arte para argumentar do ponto de vista da sensibilidade, né? Quais foram os elementos, tá, que eu utilizei para poder construir meus argumentos no texto? Eu preciso, durante a leitura, perceber onde está a argumentação, onde ela começa, onde ela é mais consistente, ok? E como eu vou construir a minha conclusão a partir desta argumentação. Tá? Porque é a partir desta argumentação que eu vou colocar, que eu vou expressar e vou fechar esta ideia. Então, durante a leitura de um texto filosófico, você vai percebendo como o autor vai guiando o nosso raciocínio,
como ele vai orientando o nosso raciocínio para que consigamos chegar a uma conclusão. Ali você vai perceber a consistência, ali você vai perceber a forma como foi criada, construída, né? Como foi delineada toda a argumentação, para que você até saiba se há realmente algo em que você pode confiar dentro daquele processo de escrita, tá? Dentro do processo de argumentação. É muito importante que você saiba identificar durante a leitura onde está essa argumentação, tá? E como ela se processa, ok? Aí, mais uma vez, eu te dou uma dica aqui na plataforma, nós temos aulas sobre tipos de argumentação, formas de argumentação, as maneiras de argumentar. Então, pega na plataforma Gonçalves Dias aí esta aula sobre formas de argumentação, tipos de argumentação, maneiras de argumentar, para você ali reconhecer como essa argumentação é construída num texto. Nós temos os conceitos chaves, por exemplo, dentro dessa argumentação, eu vou utilizar conceitos fundamentais. Esses conceitos aqui, eles são, tá, o cimento, o tijolo, a liga que o texto vai ter com a ideia. Então, esses conceitos aqui, eu preciso, tá, separá-los, depurá-los, desvelá-los, encontrá-los, ok? Então, eu tenho uma série de estruturas e elementos que dentro da argumentação eu vou utilizar, eu vou citar, ou eu vou, na verdade, descrever para que eu construa a minha argumentação. Então, esses conceitos aqui, eles são fundamentais dentro de uma leitura filosófica para que você compreenda como a argumentação ela vai ser construída. Tá? Então, eu tenho aquelas palavras importantes, né? Eu tenho aquelas descrições dentro, tá, daquilo que eu vou utilizar para construir a minha argumentação. Tá? E é importante que a gente perceba que esses conceitos-chave são eles que vão dar extrema consistência à nossa argumentação, guiar o nosso raciocínio, tá? E serem utilizados, manipulados para construírem, tá, a nossa conclusão a partir daquilo que nós levantarmos como hipóteses, utilizarmos enquanto dados, citarmos enquanto autoridade ou qualquer outra coisa. É importante que a gente perceba que esses conceitos-chave eles vão funcionar, né, como essas estruturas aí fundamentais dentro deste processo. Os conceitos-chave nos trazem, tá, esta necessidade de você perceber quais essas palavras que vão se repetir, esses elementos que vão ser citados e que vão ser trazidos novamente o tempo inteiro no texto para dar essa, né, consistência à argumentação. Tá? Então fique atento a essas descrições. Ó. Olha aqui, ó. São elementos descritos. Certo? Olha aqui, ó. Certo? Que vão fornecer essa fundamentação, essa base, né, essa constituição da própria argumentação. Tá? Esses elementos descritos, essas palavras, certo? Que são descritas dentro do contexto, elas são fundamentais para a construção do argumento, né? Fundamentais para o argumento, para os argumentos, né? Pode ser, no plural aqui, ó, podem ter vários argumentos. Ok? E nós temos, tá? Obviamente, o nosso texto filosófico, ele apresenta um caráter crítico, tá? E um caráter reflexivo. Tá? Eu preciso perceber, além do tema, que é o objeto de investigação, da argumentação, dos conceitos que vão permear esta argumentação, eu preciso perceber o caráter crítico do texto, certo? O que seria esse caráter crítico do texto? Eu tenho várias formas de perceber. Por exemplo, tem algumas dicas interessantes sobre isso. Eu posso ver que isso aqui ele pode apresentar como pontos positivos ou negativos do tema, né? Pontos positivos ou negativos, certo? Da temática abordada, eu posso perceber como as operações, né, que são feitas a partir
claro, da argumentação, essas operações mentais mais complexas, ou eu posso também perceber esta crítica aqui como desvelamento de uma determinada ideologia, ó, desvelar ideologia, certo? O que requer operações mentais, né, complexas, operações mentais, ok? A partir dessas argumentações, da argumentação do argumento, não é isso? E como é que fica o processo reflexivo? O processo reflexivo é um processo fundamental, tá? Porque eu vou reavaliar, eu vou rever, eu vou reconstruir, tá? Eu vou retomar, certo? Olha, veja só, eu tenho uma temática a qual estou investigando, eu vou desenvolver argumentos, para isso eu vou usar palavras fundamentais, né, dentro desses argumentos, elementos, descrições que são fundamentais desses argumentos, e fundamentais mesmo, sempre fundamentais. A partir disto eu vou desvelar ideologia, por exemplo, eu vou fazer operações mentais bem mais elaboradas, eu vou citar pontos positivos ou negativos, e isso vai me possibilitar rever. Olha só, eu tenho aqui o processo reflexivo, tá? Dentro desse processo reflexivo, eu vou conseguir reavaliar. Olha aqui, ó. Certo? Então, eu vou rever, eu vou reconstruir, tá? Eu vou refazer, eu vou retomar, tá? Então, olha aqui, ó. Eu posso fazer, ó, a retomada de ideias, conceitos, tá? Retomar ideias, conceitos, ó. Eu posso muito bem, a partir desses elementos, tá, reconstruir, tá, tudo aquilo que estava colocado, fornecendo outras propostas. Eu vou construir, olha aqui, ó. Aqui eu tenho a construção de novas interpretações, certo? Ó, outras interpretações, por exemplo. Ok? A partir deste processo eu vou constatar, certo? Que dentro da reflexão eu vou delinear, eu vou descrever, eu vou desnudar também, tá? Fórmulas diferenciadas de ver o mesmo objeto. É muito importante que você perceba o quanto dentro do texto filosófico é criada uma proposta de enxergar o problema de uma forma diferente, tá? Então nós temos sempre um texto, nós sempre temos um autor que vai trazer para a gente um novo olhar, uma visão diferenciada daquilo que estava colocado antes. Agora ele fornece para a gente uma outra visão. Esta visão, claro, seguindo toda uma lógica, tá? Seguindo todo o processo de construção rígido, metodológico, em que ele vai de forma radical, ou seja, de forma profunda, rigorosa, sem abrir mão de um método, e visão de coisas, ou seja, tentando avaliar o máximo possível de elementos que estão envolvidos dentro da temática estabelecida. Assim você consegue construir uma argumentação mais consistente, tá? Utilizando conceitos, tá, que estarão nos seus devidos lugares, fornecendo uma condição crítica para este texto e reelaborando, olha que coisa legal, reelaborando, reconstruindo, refazendo, tá? Colocando, oferecendo uma nova proposta, uma nova solução, um novo guia, tá? Que possa trazer, né, respostas melhores para o problema, para o questionamento, para aquilo que está sendo investigado, ok? Então perceba que numa leitura filosófica, nós precisamos desenvolver, claro, nós precisamos construir, dentro da nossa própria pessoalidade, uma série, tá, de passos que podem nos ajudar a entender melhor, certo? A mergulhar com muito mais profundidade dentro daquilo que foi proposto, dentro daquilo que foi construído, dentro daquilo que é a intenção do texto que foi escrito, o autor, né, necessariamente, tá? Então sempre o autor, os nossos filósofos, né, eles colocam coisas que são fundamentais e que nós precisamos perceber. E como eu disse a vocês, tanto naquilo que está escrito como naquilo que não foi dito, tá? Neste processo reflexivo você consegue perceber muito bem isso, ok?
Então, aqui nós temos os passos, como eu falei para vocês, algumas literaturas têm outras, né, condições, algumas literaturas apresentam, né, outras formas, mas esta aqui, ela já nos dá uma boa, né, condição de conhecimento na filosofia, sim. Fica aqui um forte abraço a vocês, professor André Luiz, eu continuo chamando vocês a continuar conosco e, claro, acompanhando nossos conteúdos e aprendendo um pouco mais, tá, trocando essas ideias. Forte abraço sempre.